Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Que é uma coisa que Jesus nunca fez, foi perguntar se alguém amava ele mais do que os demais, ou quem é que me ama mais aqui. Nunca teve concurso disso. Por que Jesus perguntou isso a Pedro? Porque Pedro passou a vida toda, aqueles 3 anos e 6 meses, dizendo que ele amava mais, que ele queria mais, que ele era mais homem, mais macho, mais valente, mais disposto, que ele era o cara das costas largas e do peito forte, que ele era o homem blindado, que ele já tinha brigado na rua, que ele sabia liquidar os inimigos, que se fosse preciso ele saía matando um monte de gente antes de morrer. Essa bravata, essa falastrice, identificada tantas vezes por Jesus e advertida por Jesus, mas agora Jesus dá a ele uma chance de crescer. Quando ele pergunta, tu me amas mais do que esses outros? Os outros fugiram. Pedro achava que amava mais, ficou e negou, blasfemou, fez pior do que todo mundo. Aí Jesus está tentando fazer Pedro entender a natureza do amor e a limitação do nosso amor. Como Paulo viria a dizer depois, porque nós conhecemos em parte, profetizamos em parte, entendemos em parte, amamos em parte, tudo em nós é em parte, é relativo, não é absoluto, não atingimos sublimidade total em nada. E é condição sine qua non para que a gente ande com Deus, aprendermos a ser honestos com nós mesmos, com a nossa própria queda, com o nosso próprio estado, com a nossa própria fragilidade, com a nossa própria fraqueza. Como Paulo diz, nenhum de vós se apresente quanto a ser qualquer coisa além do que são ou do que convém. Não tente ser menos do que você é, nem mais do que o que você é. Se você conseguir perceber quem você é, já é um bom começo. Aí Jesus pergunta, tu me amas mais do que esses outros? E a palavra que Jesus usa para designar amor, tu me amas, é uma palavra que designa amor sublime. Amor agapau. Aquele amor que Paulo diz em 1 Coríntios 13, que nós só teremos quando se manifestar em nós o que é perfeito. Até lá a gente ama em parte, conhece em parte, tem fé em parte, profetiza em parte. Tudo é parcial e relativo em nós. Aí Jesus bota esse sarrafo do absoluto. Tu me amas com amor divino, superior ao que esses outros têm por mim? Aí Pedro ouve aquilo e respondeu, tu me amas mais do que os outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele não entendeu a sutileza ainda. Aí Jesus disse, então cuida dos meus filhinhos, dos meus cordeirinhos, dessa gente boa, fraca, que precisa ser acolhida. Mas é claro que essa resposta não estava completa. Pedro só seria curado quando ele entendesse exatamente a sutileza dos significados de amor e da nossa relatividade de amor. Eu ando mais firme quando eu admito a minha relatividade e ando na iminência da queda quando eu penso que eu sou um ser acabado, finalizado e absoluto. Aí eu estou na iminência da derrocada. Quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Mas aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Tornou a perguntar Jesus a Pedro pela segunda vez. Simão, filho de João, tu me amas? E aqui ele já não compara. Mais do que esses outros, tu me amas, tu me agapis. O teu amor por mim é agapau. É sublime, é o amor de Deus, absoluto? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas quando ele fala agora, ele usa um amor possível como designação do amor dele.
Jesus levantou de novo o sarrafo. Tu me ágapes, teu amor é sublime, divino e absoluto. E ele diz, eu te amo, mas o meu amor é relativo, é parcial, é humano, é sujeito a tudo que tu sabes que eu sou. Mas eu te filéu, que é o amor que caracteriza a fraternidade mais radical, apaixonadamente amiga. E Jesus não estava chamando para mais nada, já não vos chamo os servos. Diz ele aqui mesmo em João 15, vos tenho chamado de amigos. Amigos. Aí Pedro começa a se aproximar de Pedro. Pedro começa a deixar a referência agapau de uma sublimidade que ele não alcançou. Depois a gente vai ler numa das epístolas dele uma escada de Pedro, quando ele vai dizendo como é que a gente cresce. O último degrau que ele coloca lá é atingimento do amor agapau. Começa tudo aqui com aquela fé simples, que gera as primeiras obras, que produz pela prática consciência, entendimento, que produz desenvolvimento e dilatamento de amor fraterno, de relacionalidade, que produz sabedoria no trato, que vai crescendo até atingir, depois de vários degraus, o nível agapau, que não nasce da noite para o dia no coração de um cara tão doente quanto eu, quanto Pedro e quanto você. Senhor, tu sabes que eu te filéu, que eu sou teu amigo. Eu sou fraco, sou tudo, mas sou teu amigo. Eu já te disse que eu não tenho mais para onde ir. Que tu finalizaste o meu caminho, acabaste com as minhas alternativas. Eu não tenho para onde ir. Eu só tenho onde ficar. E é contigo. Eu te filéu. Eu te amo com o máximo do meu amor humano. É o que eu tenho para entregar. Tornou Jesus a perguntar a Pedro, pela terceira vez. Sempre, em cada uma das respostas, Jesus diz, pastoreia as minhas ovelhas, cuida do meu povo. Você não precisa ser Deus para os seus irmãos, você só precisa ser irmão dos irmãos. Só precisa ser gente para gente. Só precisa ser Pedro para os outros nomes da vida. O resto é perseverança obediente, maturidade, humildade, que vão promover com o tempo e com a resiliência e com a humildade o teu crescimento e até o desenvolvimento do teu amor. Mas o que tu estás dizendo que tens para dar já serve, cuida dessa gente. Que ninguém quer amar, ninguém quer abraçar, cuida deles. Aí, terceira pergunta. Simão, filho de João, tu me filéu? De novo, Jesus bota lá em cima. Vai ver o nível de entendimento mesmo de Pedro. Aí Pedro entristeceu por Jesus lhe ter dito pela terceira vez, tu me filéu, tu me amas, nesse nível sublime. Mas Pedro não negou a verdade do seu coração e respondeu a Jesus, Senhor, tu sabes todas as coisas dentro de mim, em qualquer lugar. Tu sabes que eu te filéu, que eu te amo, que eu estou aqui nesse nível, que eu não cheguei nesse outro. Mas nesse nível que eu tenho para entregar, eu entrego, eu dou tudo. Aí Jesus diz, tá bom. Não precisa querer ser Deus, basta ser gente, basta ser humano, basta ser misericordioso, amoroso, perdoador, solidário e cuidador, basta ser fraterno. Se houvesse pelo menos amor fraterno entre vocês no mundo, o mundo inteiro seria curado.
Não é preciso fazer promessas inatingíveis, basta ser gente para outras gentes, ser humano para outros humanos, e a graça de Deus vai estar em plena operação. Portanto, cuida das minhas ovelhas, dessa gente sem pastor, sem cuidado, sem acolhimento e sem amor. Em verdade, e agora aqui eles estão em pé, levantaram. Eu vejo Jesus levantando primeiro, espanando a areia. Pedro se levanta, o diálogo está acontecendo entre eles. Aí Jesus começa a andar na praia, suavemente, Pedro ao lado. Os demais assentados, aí João, que sem alarde se sentia com uma grande intimidade, foi atrás, a ponto, todavia, de ouvir o diálogo que estava acontecendo no silêncio daquela manhã, madrugada. Ele estava ouvindo. E eles foram andando, e Jesus disse: em verdade te digo, Pedro, que quando tu eras mais moço aqui em Cafarnaum, tu te vestias, te perfumavas, escolhias as melhores roupas que podias, gastavas o teu dinheiro, andavas para onde querias, visitavas o que tu desejavas, tinhas toda essa energia vital de autodeterminação. Eu ainda te conheci com essa força impulsiva. Mas esse tempo está passando. Tu já não és mais hoje, 3 anos e meio depois, o que tu eras 3 anos e meio atrás. O mundo inteiro se interpôs entre quem tu eras na pequenez de Cafarnaum e quem tu te tornaste andando comigo e dilatando a percepção da vida, da existência do mundo e o significado das coisas. Tu já não és o mesmo, mas eu te digo o seguinte: tem algo que o tempo e só o tempo realiza e que vai te levar de hoje até a velhice. E a velhice vai te fazer melhor. A velhice vai te fazer mais forte. A velhice vai te colocar num lugar de humildade. A velhice tirará de ti muita força de autodeterminação. A velhice vai fazer com que tu te tornes dependentes em várias ocasiões. E vai chegar um ponto na tua velhice em que tu vais perder toda a autodeterminação, Pedro. E aí, então, ao dizer isto, Jesus conclui afirmando: vai chegar o tempo, quando tu fores velho. E eu sei, eu já fui o Pedro jovem dessa história aqui, hoje eu sou um Pedro velho. Vivi tudo isso aqui. Quando, porém, tu fores velho, e eu já cheguei aqui hoje, tu estenderás a tua mão e outro te levará, às vezes até para onde você nem quer ir. E no teu caso, que sempre tiveste essa autodeterminação de pular na frente, sair na frente, aprende que vai chegar uma hora em que você vai ser levado para onde você não quer ir. Isso é parte também do me seguir. Não apenas aqueles que têm força de autodeterminação para fazerem o que de melhor possam escolher, são os que me seguem e me servem. Tu também me servirás na tua impotência absoluta, mesmo quando tu quiseres ir noutra direção e já não puderes e fores obrigado a te deixares levar para onde tu não queres. Nesse dia, nessa hora, tu vais ter alcançado o nível sublime de amor. Você vai então aprender a amar o inimigo, a orar por aqueles que te perseguem, a se deixar conduzir até por aqueles que vão te levar para a morte. E tu vais fazer isso com uma pacificação extraordinária. E nesse dia tu vais me filéu. Nesse dia tu estarás tomado pelo amor sublime que cresce na fraqueza, na entrega. Disse Jesus isto, João completa, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Porque quando João escreveu esse evangelho, Pedro já tinha morrido.
A tradição diz que ele foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo, por pedido dele. Ele teria dito: não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. Isso é a tradição, não é? Nenhum outro lugar onde a gente tenha confirmação corroborada e definitiva sobre isso. Mas não importa. O que importa é que João diz que o modo de Pedro morrer, e Pedro já tinha morrido quando João narra isso aqui, trouxe muita glória para o nome de Deus. Quem quer que tenha visto a morte de Pedro saiu estupefato com a confissão do seu amor, não com palavras, mas com atos, com entrega radical. Jesus disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Agora que você sabe que você não é nada, que a relatividade é um processo, que todos vocês são relativos, que eu não chamei ninguém por ser absoluto, eu chamei todo mundo justamente por vocês serem pessoas para serem esculpidas e trabalhadas o resto da existência, até atingirem a plenitude da vocação de vocês, que é se tornarem como eu, mas isso não prescinde de espaço, tempo, experiência, dor, levantamento, queda, ruína, glória, perda, fome, fartura, tudo. Vocês têm que aprender a existência em todas as suas camadas e perspectivas para poderem desenvolver filéu, esse amor sublime e essa entrega desapavorada e pacificada no coração. Por isso, me segue. Vem, como tu estás, basta para mim. O resto é processo.